Gente, e aí, tudo bem? Eu espero que sim. Gostaria, antes de mais nada, pedir desculpas pela demora em fazer os vídeos, porque algumas pessoas sabem, estou passando por alguns problemas pessoais, me adequando à minha nova estrutura de vida. Então, eu demorei um pouquinho para falar sobre esse assunto, mas estamos aqui de novo, de volta ao ar. E o assunto de hoje é Semana de 22 e a construção do conhecimento através da arte. Antes de mais nada, a gente tem que entender o que foi a Semana de Arte Moderna de 1922. Por que ela surgiu aqui no Brasil? Vamos rodar um pouquinho. Vamos lá para 1500, na invasão do Brasil pelos portugueses. Gente, vamos tirar um pouco da cabeça essa questão de que o Brasil foi descoberto. Não se havia nada para se descobrir aqui. Aqui já havia uma população, já havia toda uma cultura pré-formada, com tanta validade quanto a cultura europeia. Então, o Brasil ele não foi descoberto, ele foi invadido. Com essa questão do choque cultural entre portugueses e povos pré-colombianos, ou povos indígenas, como você pode gostar de mencionar, houve todo um choque cultural. Mas os portugueses ditos civilizados, não só os portugueses, mas os espanhóis e os ingleses e os franceses, que colonizaram não só as Américas, mas a África e a Ásia, tinha na cabeça que a sua cultura era superior à cultura do próximo. No primeiro momento, os povos europeus tentaram escravizar a população nativa. Só que a igreja foi contra. Mas como assim contra? Muito simples. A igreja, ela tinha na cabeça que a única população que poderia ser escravizada seriam aqueles descendentes de Caim. E os descendentes de Caim possuíam uma marca específica para identificá-los. Então, esses povos nativos da América não poderiam ser escravizados porque era inocente, né? O mito do bom selvagem. Eles precisavam era de iluminação, que só a Santa Madre Igreja poderia dar. Com isso vieram os jesuítas, que aqui ficaram e catequizaram, impuseram, né, a religiosidade e a cultura europeia aos povos nativos do Brasil. Mas quem são esses povos que poderiam ser escravizados segundo a Igreja Católica da época? Muito simples. O que é a marca de Caim? A marca de Caim é justamente a palma das mãos e a sola dos pés mais clara do que o resto do corpo. E observando, quem tinha essa característica? Os povos africanos. Então, isso é a marca de Caim no pensamento daquela época, sim, isso era a marca de Caim. Lembra daquela história que Caim matou Abel? Então, toda a sua descendência seria amaldiçoada? Então, na cabeça dos párocos, né, da Santa Madre Igreja Católica, Apostólica Romana, esses eram os únicos que poderiam ser escravizados, os povos africanos. E, culturalmente, os povos africanos viviam em disputas de terras e guerras.
e tinham como cultura escravizar uns aos outros. Com essa questão da legitimidade da escravidão pela Igreja, esses povos africanos que conseguiam vencer essas guerras internas começaram a vender os seus prisioneiros para os povos europeus. E assim começa-se toda essa questão dos navios negreiros, da escravidão no Brasil e nas Américas. Pulando, vamos agora para a época de Napoleão Bonaparte. Nessa época, Portugal era regido pelo príncipe regente Dom João, no lugar de sua mãe, Dona Maria a Louca. Napoleão foi muito simples. Chegou e encostou Dom João na parede e falou: ou vocês abandonam a Inglaterra, ou eu vou invadir vocês. Simples assim. Dom João, com medo de abandonar a Inglaterra, com medo também de Napoleão, o que ele faz? Mete o pé. Pega a sua corte, pega seus filhos, pega a Dona Carlota Joaquina, pega todo mundo e mete o pé para o Brasil. Napoleão estava muito longe do Brasil, então ele trouxe todo o governo e a corte portuguesa para o Brasil, transformando o Brasil de uma reles colônia de exploração a parte do Reino Unido. E com isso, com a vinda da família real portuguesa, o Brasil ele tem um levante não só econômico, mas também cultural. É a partir dessa vinda que a gente tem a criação do Banco do Brasil, que é o primeiro CNPJ do nosso país, a biblioteca, teatro, jornais. Então a reles colônia começa a se tornar mais ativa. E esses novos nobres portugueses que vieram fugidos de lá, de Portugal, queriam ter a mesma vida. Agora, imagina, nesse calor que nós vivemos aqui no Brasil, as mulheres e os homens vestindo aquelas roupas tradicionais europeias, perucas, ornamentos, saias com várias camadas. Era um tal de gente cair dura no chão. Fica imaginando, né? E sem falar que o povo não gostava muito de banho. Eles começaram a passar a tomar banho aqui porque o negócio era ruim. Então, o que aconteceu? Começou a se mesclar uma cultura com a outra. Agora, nós temos 3 populações vivendo em si. Os portugueses, os povos nativos e os povos escravizados. Vamos dar um outro salto. Independência do Brasil, né? Independência ou morte. Lindo isso, né? É engraçado como a história ela é contada de uma maneira totalmente diferente do que realmente aconteceu. Gente, vamos pensar o seguinte. No meu entender, quem realmente fez a independência do Brasil, lutou por isso, foi Dona Leopoldina. Ela, apesar de passar por todos os perrengues que estava passando, né, que não estamos aqui para mencionar, as traições de Dom Pedro, mas apesar de tudo, ela tinha um amor excessivo a esse país e ela queria ver esse país livre. Quando Dom Pedro estava lá em São Paulo, provavelmente com a sua amante, ela estava como regente aqui no Rio de Janeiro. Então, ela convoca o Congresso, ela consegue passar a lei e ela escreve uma carta, né? O Congresso aprovou a independência do Brasil e ela escreve uma carta para Dom Pedro, dizendo assim, com muitas palavras bonitas, mas
o teor, a grosso modo era: chegou a hora de você declarar a independência do país. Nós vamos ser invadidos. Não tem mais como adiar esse evento. Dom Pedro recebe esta carta, lê, e ele proclama a independência do Brasil com o famoso grito, né? Independência ou morte. Mas o que não contam é que naquele quadro lindo que mostra, né, a independência do Brasil, Dom Pedro num cavalo, né, segurando a espada. Primeiro que não era um cavalo, era uma mula ou um jumento, porque são animais que conseguem andar, cavalgar longas distâncias sem ficar muito cansado. Então, era um jiriquinho. Segundo, Dom Pedro recebeu essa carta mediante a um problema intestinal. Eu acho que ele comeu alguma coisa que não fez bem, estava lá no cantinho dele, lá resolvendo a situação dele, ele mesmo, e ele conseguiu, né, depois que se aprumou, ele fez a independência do Brasil. Mas os livros de história, principalmente os livros didáticos feitos pelos governos, e principalmente feitos pelos governos militares do Brasil, contam uma história completamente diferente, uma história mais florida, mais romântica, mais heróica, que não tem nada a ver. Com esse movimento de independência do Brasil, o Brasil deixa de ser colônia e reino de Portugal, né, um dos reinos de Portugal, para ser seu próprio reino. E Dom Pedro se torna o primeiro imperador do Brasil. Agora o Brasil deixou de ser colônia para ser império. Então as artes começam a fervilhar. Vocês pensam que são as artes populares dos negros, dos índios, dos portugueses pobres? Não! Começa a se vir da Europa grandes mestres para treinar os olhares e as mãos, capacitar os artistas locais. Porque continuava-se ainda com a ideia de que tudo que vinha de fora era melhor do que o que nós tínhamos aqui dentro. Outro salto. Agora a gente vai para o Segundo Império, né? Dom Pedro II. Dom Pedro II, ao contrário de seu pai, ele era uma pessoa muito culta. Eu não estou dizendo que Pedro I não era, mas o negócio dele era mais: deixa a vida me levar, a vida leva eu. O Dom Pedro II, ele era mais centrado, ele era um político nato, um grande historiador, um grande escritor. Ele estudava muito, ele tinha uma habilidade política muito grande, muito simples, tá? Apesar de ser imperador, ele era uma pessoa extremamente simples, tanto ele quanto a sua família. E eles eram abolicionistas. Como assim abolicionistas? A família imperial brasileira, né, Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina, suas filhas Leopoldina, Isabel e seus genros, eram todos abolicionistas. Então, eles eram super mal vistos pela sociedade cafeicultora latifundiária do país, que ainda tinha como resistência a necessidade de ter trabalho escravo dentro das fazendas. Eles eram altamente criticados pelos jornais de época. Pedro nunca, jamais foi contra ou falou alguma coisa diante dessa questão da mídia, né, da fala do povo. Ele era muito democrático em relação a isso.
E Dona Teresa Cristina, ela começou a trazer mais artistas europeus, porque ela queria que o Brasil se tornasse um dos países mais culturais que existisse no mundo. Houve então, na época, a princesa Isabel era regente, porque Dom Pedro estava doente na época, e ela conseguiu passar pelo Congresso a Lei Áurea, no qual ela assinou no dia 13 de maio de 1888. Nós comemoramos, na sexta-feira passada. Ninguém falou nada, Mas foi um evento muito importante. Não foi só um evento importante para a libertação do povo cativo, do povo preto. Foi um evento importante porque culminou na queda do Império. A partir do momento que os latifundiários, os cafeicultores, que era a maioria dentro do Congresso, viu que a sua fonte de renda tinha ido embora, eles tramaram um golpe militar, para que se fosse proclamada a República. E quem foi escolhido para fazer isso? O Marechal Deodoro da Fonseca, que era amigo íntimo de Dom Pedro. Foi literalmente pego à força e foi lá obrigado a proclamar a República e prender a família real. Por quê? Porque se o povo soubesse o que estava acontecendo, ia ter um levante, porque ninguém queria a República. Nós éramos a quinta economia do mundo. Dom Pedro trouxe várias tecnologias que estavam nascendo. O telefone veio para o Brasil, gente. E agora a gente não consegue nem comprar um iPhone, que é caríssimo, Eu aqui tentando gravar os vídeos, eu não consigo comprar. Com dinheiro de professora, esquece. Salário de professora, esquece. Mas voltando aqui, tirando os devaneios de domingo à tarde, o que acontece? A família é presa e deportada para a França. E o Brasil vive um novo momento, A República, novos heróis, hino, bandeira, tudo é reconstruído para solidificar esse momento. E as artes também estão aí no meio. Então, o que acontece? Pedro, ele sempre foi um incentivador das artes. Pedro sempre foi um incentivador da escola pública de qualidade. Ele não era perfeito, mas ele tinha uma visão democrática de direitos e deveres que ele realmente cumpria como governante, coisa que hoje os nossos governantes eleitos não fazem. Eles só querem ver causa própria. Passando-se os anos, houve a fervilhação da Belle Époque, o Rio de Janeiro, São Paulo, a República do Café com Leite. Que é a República do Café com Leite? Muito simples. Um período, um paulista era presidente da República, no outro período, um mineiro era presidente da República. Café e leite. Os jovens aristocratas da época não estudavam aqui no Brasil, não. Estudavam tudo na Europa. Então, eles começaram a pegar as ideias da arte europeia e transformá-las e torná-las brasileiras. Abrasileirar essas técnicas fez com que esses jovens mudassem totalmente a vida artística do Brasil. Em 1922, no início de fevereiro,
Esses artistas como Villa-Lobos, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, esses artistas resolveram que deveriam mostrar, não só para o Brasil, mas para o mundo todo, a sua releitura de arte. E aí nasceu a Semana de 22. A Semana de 22 veio para reformular, transformar o pensamento da época, que ainda estava totalmente ancorado aos pensamentos arcaicos dos artistas europeus e da época do Brasil colônia, que tudo que vinha de fora era melhor do que era produzido aqui dentro do país. Essa transformação artística, essa transformação cultural que se deu na música, na literatura, na pintura, na escultura, foi um choque, porque as pessoas estavam acostumadas com aquele romantismo, com aquela coisa mais singela. Só que essa transformação não ficou só nas artes, ela transformou a sociedade inteira, inclusive a educação. Hoje em dia, como que a gente pensa a educação? A educação não é eu, professor, simplesmente falando, transmitindo conhecimento e o aluno falando amém para mim o tempo inteiro. Sim, sim, sim. Não. Hoje em dia, a educação é transformação. Ela veio para transformar aquele sujeito. Tirar o sujeito da inércia e botar ele em movimento. Num movimento criativo. E a arte está aí para isso. Quando você deixa o seu aluno criar, você está estimulando a formação de sinapses cerebrais e a construção efetiva de conhecimento. Por exemplo, eu falo a palavra bola. Eu digo que a palavra bola começa com a letra B. Eu digo que a palavra bola tem 2 sílabas. Ih, gente, hoje eu tô horrível. A minha língua tá aprendendo toda hora. Bola. Que tem 2 vogais, O e A. Que tem 2 consoantes, B e L. Eu ensino tudo isso. Mas isso está no plano das ideias. Quando ele pega a massinha e modela uma bola e nomeia aquele objeto de bola, ele está passando do campo das ideias para o concreto e do concreto para o campo das ideias. Quando ele desenha a bola do jeito que ele acha que é, você está fazendo com que ele amadureça esse conhecimento que você deu e interiorize esse conhecimento. Para que no futuro, numa alfabetização, ele saiba o que é bola e aprenda a ler a palavra bola, interprete a palavra bola em seus vários contextos. Por exemplo, o jogador de futebol joga bola. O planeta Terra parece uma bola. O mundo gira feito uma bola. Eu falei a palavra bola em vários contextos diferentes, mas todos eles têm algo em comum. Ele é um círculo. E isso você consegue interiorizar na criança a partir do momento que você utiliza vários tipos de mecanismos, inclusive a arte, para interiorizar esse conhecimento. Quanto mais arte, quanto mais a criança tem acesso à literatura, às artes plásticas, ao cinema, ao teatro, mais se aumenta a sua visão de mundo. Aumentando a sua visão de mundo, mais o seu letramento será solidificado e, no futuro, ela vai ter uma alfabetização de qualidade. A importância da arte na educação
ela é prioritária. Eu acho engraçado que às vezes fala assim, tem aula de arte. Arte é só desenhar. Arte não é só desenhar. Arte é interpretar. A imagem que eu vejo é totalmente diferente da imagem que você vê. Porque você é um sujeito completamente diferente de mim. Por exemplo, esses quadros aqui atrás. Eles podem ter uma interpretação diferente para mim, para você, para outras pessoas. Porque os olhares são diferentes. Nós, seres humanos, nós somos seres diferentes. Nós somos heterogêneos, não somos homogêneos. E dentro de uma sala de aula, nós temos uma turma heterogênea, com pensamentos, com vivências e com atitudes completamente diferenciadas, que deve ser respeitada. Você não pode nivelar essa turma. Eu quero todo mundo vendo a mesma coisa que eu vejo. Isso não existe. E a arte, ela está aí para isso, para mostrar para você que você pode, além de criar, você aumenta a sua percepção de mundo, aumenta a sua questão de interpretação pessoal de mundo. É claro que existe nas provas, né, a interpretação que o sujeito que elaborou a bendita prova quer que você interprete. Mas uma obra de arte, ela te dá a liberdade de você ver aquilo que você quiser ver. Por exemplo, aquela obra Os Operários, que eu vou colocar aqui depois. Eu tinha uma visão dela há uns 10 anos atrás, que hoje, com a minha idade e com as questões que estão acontecendo no mundo, eu tenho uma visão completamente diferente. Há 10, 15 anos atrás, eu via o quadro como realmente os operários todos amontoados, a fábrica, mostrando a situação da urbanização no Brasil. Show! Hoje em dia, eu acrescento que, além disso, eu vejo os imigrantes, eu vejo as pessoas que estão fugindo de outros países em guerra e entrando aqui no nosso país, procurando emprego, se amontoando, vivenciando histórias que elas não vivenciavam em seus países. Então, assim, a arte, ela é atemporal. Mas também devemos ter respeito ao contexto no qual ela foi feita. Por exemplo, muita gente, né? Eu gosto dele. Muita gente fala de... Gente, eu esqueci o nome, peraí. Muita gente fala sobre Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, ele foi um pioneiro na literatura brasileira, pois na época não tínhamos livros infantis da nossa cultura. Tudo que tinha para criança vinha da Europa. Ele foi o pioneiro, ele criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, no qual tinha Tia Anastácia, Dona Benta, Pedrinho, Narizinho, Emília, a Cuca, o Saci. Mas ele era muito racista, não vou ler o Sítio do Pica-Pau Amarelo porque ele era muito racista. Gente, pelo amor de Deus, vamos pensar no contexto da época. Naquela época foi um marco, tanto é que a gente comemora até hoje o aniversário de Monteiro Lobato como o Dia do Livro Infantil, 18 de abril. Bom, gente, eu tô tentando gravar o final desse vídeo, mas está complicado. Toda hora, não sei se é o celular, eu não sei o que é, mas vamos tentar de novo. Tá sempre sem áudio. Bom, para finalizar esse vídeo, eu gostaria de pedir a vocês, professores e professoras, que quando você pegar uma obra de arte, seja ela literária ou propriamente uma obra
de artes plásticas, pesquise o seu contexto histórico, social e cultural. Não vá desprezar essa arte, essa literatura, porque simplesmente você não concorda com o pensamento daquele artista. Por exemplo, eu estava dando exemplo de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, ele foi uma pessoa extremamente racista. Sim, nós temos consciência hoje de que ele é racista. Mas temos que ter a consciência também do seu papel, da sua importância dentro da literatura brasileira. Ele foi o primeiro a criar uma literatura voltada para a criança, com histórias ambientalizadas dentro do universo do cotidiano brasileiro, dentro das lendas brasileiras. Né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo com a Cuca, o Saci, né? O Reino das Águas Claras, Reinações de Narizinho, Emília, Dona Benta. Falou da questão do preto velho, que era o tio Barnabé. Está falando um pouco da questão da religiosidade de matriz africana, né? Porque tio Barnabé e a tia Anastácia são pretos velhos. E é mostrado ali. Então, vamos dar valor a essa cultura e tentar entender e se colocar no lugar do artista naquele momento. Será que você não seria racista em 1922? Essa é uma pergunta que fica no ar. Nós só somos o que somos porque nós somos frutos da cultura que está aqui presente, da nossa criação dentro de nossas famílias. Por isso que ainda existe muitas pessoas homofóbicas, machistas, racistas, misóginas. Existe todo tipo de pessoa. Por quê? Porque ela é fruto do ambiente do qual ela está inserida. E o primeiro ambiente no qual ela está inserida se chama família. Como você, professor, vai dar conta, em 4 horas, de mudar todo o pensamento arcaico de uma família? Você até consegue, mas não é fácil, tá? Por exemplo, eu vou falar aqui rapidinho aqui uma história que me aconteceu, acho que eu já até comentei isso em outros vídeos, mas eu vou relembrar. Eu tive uma aluna, ela era negra, uma negra lindíssima, muito bonita. E a mãe veio questionar comigo que a filha dela estava sofrendo, estava botando apelidos nela e tudo, e ela não queria. Eu peguei a menina inteligentíssima, peguei e perguntei para a mãe, falei assim, minha senhora, mas que apelido as crianças? Ainda mais a minha turma. Vou ser sincera, eu sou uma professora extremamente observadora. Jamais, em hipótese alguma, iria acontecer casos de bullying dentro da minha sala. Poderia acontecer do lado de fora. Dentro da minha sala, não. Então, eu cheguei e perguntei. Qual o apelido, minha senhora, as crianças estão falando com a sua filha? Estão chamando ela de negra. Eu fiz essa cara que vocês estão vendo. Tá. Mas ela é negra. E a senhora também. Eu não sou negra. Eu não sou negra, ela não é negra, eu não quero ninguém chamando ela de negra, de preta. Né? Eu falei, minha senhora, a sua filha é uma negra linda. E se tornou uma mulher lindíssima, tá? Sua filha é uma negra linda. Sua filha é inteligentíssima, é a melhor aluna da sala. E como é que é essa conotação? Como eles chamam ela?
não sei. Ela só veio reclamar pra mim que ela não é negra e ela não quer que ninguém chame ela de negra. Eu fiz a minha cara de que não tô entendendo nada, mas tô entendendo tudo. E aí eu percebi que eu tinha que fazer um trabalho não com a criança, mas com a família dela. Porque a família dela não se aceitava. Isso acontece, gente. Isso acontece com negro, com gordo, com crianças que frequentam a religião de matriz africana, crianças adventistas. Isso acontece em todo lugar. Na minha época, eu tinha apelidos lindos. Eu era Quatro Olho, Dentuça, Wilza Carla, Baleia Branca, Mob Dick. Eu não ficava chateada? Eu ficava chateada, mas eu resolvia minhas coisas dentro da escola. Eu resolvia. Não é um conselho, tá? É porque a gente da década de 70, 80 e 90, a gente resolvia tudo nós mesmos. A gente não tinha mamãe, não tinha papai, não tinha psicólogos, não tinha toda essa filosofia, todo esse estudo de caso para falar dessa questão, que para alguns pode ser ofensivo e para outros não. O que eu quero dizer com isso é, por favor, não jogue Monteiro Lobato no lixo, tá? Leia Monteiro Lobato com olhos críticos que você, professor, tem que ter. Saiba lidar com esta literatura como você tem que saber lidar com todos os outros tipos de literatura e perguntas que vão surgir na sua aula. Tá ok? Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu espero realmente que eu consiga ter terminado esse vídeo, que eu acabei de vir da escola agora, eu nem tirei a roupa, eu falei assim, não, vou gravar logo porque eu tenho que botar no ar, eu tinha prometido botar no domingo, não consegui colocar por causa da finalização. Mas eu estou aqui, tá, para finalizar esse vídeo falando da semana de 22, sobre a arte na educação, tanto na educação básica em geral, da educação infantil ao ensino médio. E você tem alguma dúvida? Deixa sua dúvida, não fica com vergonha não. Que raio de professor é você que tem tanta vergonha de perguntar? Não tenha vergonha. Se eu não souber, eu juro por Deus que eu vou pesquisar e vou te responder, porque professor não sabe tudo. Eu não sei tudo, eu estou falando das minhas experiências como professora, que são quase 30 anos de experiência. A cara é de novinha, mas a idade não é. Então, entendeu? Curta, comenta, compartilhe, assine nosso canal, me ajude a ajudar vocês, por favor. E se vocês quiserem uma palestra minha, falando sobre as experiências pedagógicas, falando sobre arte, sobre educação, sobre letramento, sobre socio-interacionismo, é só me chamar, tá? Eu estou à disposição de vocês. Um beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchau!